Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vivi Mesquita e nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal Bate-Papo Pedagógico. E hoje a gente vai abordar um assunto super atual, um assunto super usado, super utilizado agora recentemente, que é o ensino híbrido. Devido à pandemia, nós, professores, os pais, os alunos, foram obrigados a se submeter a novas mudanças. E como funciona? Como que é esse ensino híbrido e como que ele é utilizado? Ele reforça mais os estudos? Ele faz com que a criança assimile melhor? O que é exatamente e quais as características desse ensino híbrido? Fica comigo até o final para a gente aprender direitinho e conhecer alguns detalhes dessa nova metodologia. Roda a vinheta. Essa modalidade diz respeito ao ensino que une o ensino remoto ao ensino presencial. É uma das maiores tendências da educação do século XXI. As nossas crianças hoje, elas utilizam a tecnologia como smartphones, computadores, celulares. Tudo isso elas já dominam de uma maneira bem fácil, bem prática. Então não é nenhuma novidade para ela a questão do ensino remoto, do ensino híbrido. Por isso, as instituições acharam por bem utilizar essas ferramentas online com o objetivo de potencializar a educação das crianças. É essencial que essa educação não se resume apenas a apresentar o computador, a tecnologia à criança, não colocá-la na frente do computador e fazer com que ela estude. Por trás disso tudo, tem que ter um profissional habilitado, que tenha um planejamento pedagógico correto e esse planejamento seja colocado em prática dentro dessas aulas. Então, quais as vantagens desse tipo de metodologia? Que os alunos não percam o contato com colegas de sala de aula e professores e que ele tenha mais flexibilidade e tempo para estudar. Criar um ambiente virtual onde o estudante possa se adequar àquela situação é muito vantajoso, porque a rotina desses estudos vai ser muito importante para o desenvolvimento dele. Com esses métodos online, o aluno se torna mais autônomo e pode decidir a hora e o local exatos para o seu aprendizado. Ele pode adequar a situação, ele pode escolher o ambiente da casa que mais o favoreça, então tudo vai depender dele. A vantagem é que ele consiga coordenar suas próprias tarefas diárias e aprimorar sua disciplina. Como um professor pode utilizar o ensino híbrido? O importante é que a aula seja muito bem planejada em cima de um método onde você tem certeza que o aluno vai se prender, que o aluno vai se aplicar e vai ter interesse. Como, por exemplo, pesquisas. Você pode pedir para que eles pesquisem, utilizar uma dessas aulas para que sejam pesquisados assuntos referentes à aula. Então, ali mesmo na internet, ele vai ter esse acesso, ele vai ter como pesquisar, como se comunicar com você ao mesmo tempo. Então, tudo isso é motivador para que ele continue no ensino híbrido e também no ensino remoto, por que não? Porque ele vai estar utilizando tanto o computador quanto logo após presencialmente, se for o caso, e ele vai estar entrosado dentro daquele conteúdo que o professor indicou, que o professor passou para ele, e ele vai conseguir, através de pesquisas, também estar interagindo, vamos dizer assim. Essa interação é muito importante com o professor, mesmo remotamente. Aulas baseadas em pesquisas online referentes a um tema são bastante inspiradoras, bastante motivadoras nesse processo. E o interessante é que esse aluno ele tenha disponibilidade de estar procurando, de estar indo atrás daquele assunto que o professor passou para ele. Então, prestem atenção no tipo de pesquisa que vocês vão pedir. Se não é uma coisa cansativa, se não é uma coisa difícil de encontrar, que seja uma coisa onde ele tenha aquela vontade mesmo de procurar, aquela vontade de estudar, de ir atrás, de buscar e de fazer perguntas. Aí nós criamos um aluno questionador, isso é muito importante. Então, se ele pesquisa, ele vai criar bastantes dúvidas e ele vai querer questionar.
Esse questionamento é o que vai fazer com que haja essa interação entre professor e aluno, entre professor e colegas. Daí a importância da utilização da pesquisa no ensino híbrido. A grande influência do ensino híbrido na aprendizagem é a capacidade de ajustar a velocidade de cada um, coisa que no ensino que a gente já conhece, o tradicional, em sala de aula, não conseguem muito tempo. Então, dentro do ensino híbrido, a criança consegue se ajustar àquele tempo de aprendizagem, ela também tem o tempo dela para fazer pesquisas, para buscar conhecimentos, então ela conhece determinadas situações onde ela precisa se ajustar, se encaixar em determinada situação, em determinado tempo. Então, ela tem aquele tempo X para estudar, ela sabe que ela tem daquela hora até aquela hora para fazer a pesquisa e que essa pesquisa tem que ser entregue em tal hora. Então, o objetivo maior do ensino híbrido é esse: a criança cria uma disciplina diferente daquela que ela tem em sala de aula. Existem alguns métodos utilizados no ensino híbrido. Por exemplo, a sala de aula invertida. Como é que funciona isso? O aluno estuda virtualmente, ele tem toda a matéria, todo o conhecimento, tudo para ele é passado e posteriormente, presencialmente, vai haver uma discussão na sala entre os professores e os alunos sobre aquela matéria que ele estudou em casa. Então, como ele vai ficar um pouco virtualmente e um pouco presencialmente, é aproveitado esse tempo para que em casa ele estude a matéria, ele tire todas as dúvidas, para que na sala de aula haja um debate, haja uma discussão, cada um comentando sobre o que achou, o que é mais importante, os pontos, os tópicos melhores, mais importantes, o que chamam mais atenção. Então, há uma continuidade de toda a atividade que ele praticou em casa. Tem também a rotação de laboratório. É um método onde são divididos os alunos em dois grupos. Um grupo fica em casa, estudando online, outro grupo na sala de aula. Ao mesmo tempo, o professor pode estar dando aula para essa turminha e com uma câmera, com o computador, os outros alunos que estão em casa também acompanham em tempo real a aula, que é o método mais utilizado, né? Que geralmente a gente vê bastante por aí. Professor dando aula e também, ao mesmo tempo, a outra criança que está em casa, que não pode ir para a escola por algum motivo, também acompanha a aula em tempo real. Nessa metodologia tem um fator muito importante. Nós temos que saber que nós temos crianças online e crianças presenciais. O professor às vezes se empolga dando aula lá para as crianças presenciais, escreve na lousa, mas ele não pode se esquecer de que existe uma criança estudando virtualmente também. Então é interessante que ele foque nessa criança, que ele se volte a essa criança que está do outro lado da telinha. Você está entendendo? Você não entendeu alguma coisa? Você está enxergando a lousa? Está tudo certo? Para que essa criança não se sinta diferenciada dos demais. Então, existe aquele jogo de cintura do professor, ao mesmo tempo, apesar de ser tudo isso muito novo, né? Mas ao mesmo tempo que ele está com a sala de aula, passando atividade, passando matéria, não se esquecer daqueles alunos que estão virtualmente também assistindo e prestando atenção. E ele tem que trazê-los para si também, assim como ele faz com os alunos presenciais. Existe também o roteiro individual. O que seria isso? É um roteiro que o professor elabora individualmente para cada aluno para suprir as suas dificuldades. Isso é mais utilizado para crianças com necessidades especiais, né? Se você tem uma criança com necessidade especial na sala, uma inclusão, de repente ela precisa de uma atenção um pouquinho maior devido às dificuldades que ela apresenta, de repente você está trabalhando individualmente com ela, mesmo que online, é bacana, porque ela também não vai se sentir diferenciada com isso, mas ela vai se sentir, sim, vamos dizer, ajudada no momento certo, né? Aquela dificuldade que ela tem a mais. Então, também há essa hipótese para estar trabalhando. Essa individualidade, entre aspas, mas que você ajude aquele que tem mais necessidades naquele momento. Potencializar o aprendizado não é uma tarefa fácil, mas é um dos principais objetivos do ensino híbrido. Vivemos num período em que novas ferramentas surgem a cada dia, e isso é um ponto a favor para o nosso ensino. Essas técnicas permitem que o aluno desenvolva suas potencialidades individuais, sem permitir que ele perca suas experiências em grupo, em sala de aula, sem permitir que ele perca o contato com os colegas e professores. Logo, logo nós voltaremos com a nossa tão sonhada aula presencial,
aquela sem medo, aquela onde a gente não precisa utilizar máscara, e que seja um novo normal real, né? Onde a gente possa ter como aliada a nossa tecnologia. Hoje é bem mais simples, hoje a gente tem mais recursos, e tanto os professores quanto os pais, até os alunos, aprenderam que há inúmeras possibilidades de aprendizagem. Elas não se limitam somente ao caderno e ao lápis. Então, tudo isso serviu para que a gente se aprofunde cada vez mais e tenha a certeza de que a educação ela vai muito além daquilo que a gente já conhece. A educação aliada à tecnologia, ela é muito importante para que os nossos alunos tenham a certeza de um futuro realmente melhor. E mais uma vez, muito obrigada a vocês que me acompanharam nesse canal. Cada vez nós estamos crescendo mais com a ajuda de vocês, educadores, pais, e eu fico muito feliz com isso. Deixem seus comentários, curtam, compartilhem, e quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Nós ainda vamos ter vários assuntos a tratar sobre educação, sobre a pedagogia e todo esse universo que envolve as nossas crianças. Muito obrigada e aguardo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.